louvar e bendizer o nome do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Vieira, eu congrego ali na Rua Igreja, na igreja do pastor Josias, Ministério de Vila Nova. E convite, né, minha amiga, nós estamos aqui para juntos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 18. Vamos encontrar? Amém. Glória a Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como de diante dele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo, toda a ave dos céus, e trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, e isso foi o seu nome. Adão pôs o nome a todo o gado, às árvores dos céus e todo o animal do campo. Mas para o homem não se chamava a adjutora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu corpo. E das costelas que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Amém. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, por podermos ter o privilégio de estar na casa do Senhor. A palavra é tua, o povo é teu. Espírito Santo, alinha nossa mente, nosso coração com tudo que o Senhor preparou para nós. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Pedimos ao Senhor, fale um pouco mais conosco, Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Antes de entrar na mensagem, eu quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Deus abençoe a cada um de vocês. Continue dando sabedoria, graça e discernimento para aqueles, principalmente, que estão com filhos pequenos. Que o Senhor venha conduzir nessa missão que é educar e ensinar no caminho que se deve andar. Certo? E quando eu recebi o convite, já tinha uma mensagem que estava latente no meu coração há alguns dias, porque desde domingo passado eu estava ministrando com os jovens e o Senhor falou muitas coisas ao meu coração, e ali foi um momento onde nós fomos muito edificados pelo Senhor. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, aqui o Senhor, desde o início, Ele tem prazer na união. De tudo que Deus fez para mim e para você, aquilo que Ele teve prazer e cuidado e o zelo, foi eu e você. No caso aqui, Adão e Eva. E quando o Senhor foi ministrando ao meu coração, eu comecei a colocar alguns pontos diante do Senhor e fazer algumas pesquisas também, porque hoje nós estamos num culto de jovens, e o que nós percebemos, principalmente depois da pandemia para cá, é uma mudança de pensamento e de comportamento. Quando eu sou influenciada intelectualmente, o meu comportamento automaticamente ele é transformado. E o que nós vimos nesses tempos de hoje é que os jovens não querem constituir uma família. O que nós vemos hoje é um descaso com a família e até casados mesmos. É verdade. A gente está vivendo uma geração de solteiros, tanto lá fora quanto dentro da casa do Senhor. E isso é preocupante. Então hoje, nessa noite, nós vamos ter uma palavra
de alerta para os solteiros e para aqueles que estão casados ainda. Aleluia. Porque o sentimento do casado é: eu quero desistir. Não, aqui para mim já deu. Eu já fiz o que eu tinha para fazer. E o solteiro é: não, eu quero cuidar da minha vida. Eu fui colocar uma pesquisa, né? Eu fui levantar alguns dados e no ranking, o que impede os jovens de construir uma família nos dias atuais? Primeiro, busca por uma estabilidade financeira. Segundo, priorização da carreira. Terceiro, liberdade pessoal. Quarto, medo. Quinto, cultura do descarte. Nós estamos vivendo uma geração onde, se eu não quero, eu posso jogar fora, eu posso desfazer. Se eu não quero, se esse celular não me der a velocidade que eu preciso no meu jogo, ele já não serve mais. Se ele não tem um aplicativo que vai fazer eu acessar aquilo que me interessa, ele para mim não serve mais. Se ele quer a função do celular, é o quê? Você receber uma chamada. Ele está recebendo a chamada, ele cumpre o propósito dele? Sim ou não? Sim. Mas muitas vezes nós descartamos por causa de coisas pequenas. E na nossa vida pessoal também está sendo assim. Por causa de quê? O que tem feito com que a minha mentalidade mude? O meu relacionamento com o mundo e com aquilo que ele tem. Nós não nos contentamos mais com aquilo que Deus fez para nós. Em 7 dias Deus resolveu a parada toda. Em 7 dias Deus fez tudo que no mundo tem. Ele fez as aves, ele fez o mar, tudo que nós precisamos para viver e nos alimentar, ele fez. Glória a Deus. Glória a Deus. E era muito bom. Amém. E aí ele fez eu e você, como imagem e semelhança dele. Glória a Deus. Para crescer e multiplicar. Mas aí nós começamos a dificultar o caminho. Nós começamos a enxergar o outro como alguém muito difícil, como alguém impossível
o Senhor é quem sustenta a casa. Ela ouviu. Quando ela ouvia falar das coisas do Senhor, o coração dela já estava cheio de fé. E ela já, quando ela recebeu ele, ela já sabia dos feitos do Senhor. Ela ainda foi uma estrategista. Tirou os inimigos do rumo deles, para que eles pudessem completar a missão e retornar para casa. Glória a Deus. E não foi só isso não. Raabe ainda fez uma aliança com eles. Falou assim,
4 diz assim: adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que seja amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se eu me considero amigo, se eu considero essas massas de pensamentos contrários à palavra do Senhor, eu estou desfazendo da cruz, eu estou desfazendo de Jesus, eu estou desfazendo da graça, porque a graça é que sustenta. Aleluia. Então o que impede? O que impede de ter o jovem de hoje ter o casamento? É o medo do passado? Porque esse era o meu medo. Eu lembro até nos dias que Deus foi muito claro lá em casa, falou assim para minha mãe, eu lembro como se fosse hoje na sala da casa da minha mãe: eu vou arrumar um matrimônio dos 3 que vai ser rápido e vai sair de um por um. Eu falei: mãe, a senhora está orando para nós dar bastante. Mãe, a senhora não está querendo ver nós pelas costas. Eu estou passando a hora de cada um cuidar de sua vida, porque a bênção de Deus está agora, aqui já acabou, agora é lá. Agora é lá. E eu ficava assim: mas mãe, eu não quero ainda não é voltar confortável, né? A gente acha confortável a casa da mamãe, a gente acha confortável ser servido pela mamãe e pelo papai, é confortável chegar e a comida está pronta, é confortável. Mas o Senhor também nos chama para servir. Quando eu me caso, eu saio do centro do meu eu e eu me coloco na condição de servo. Eu vou servir o meu esposo, eu vou servir o meu lar, nós vamos juntos servir a Deus. Isso mesmo vale para o homem, porque nós vamos viver uma era de homens covardes, de homens que querem viver debaixo da asa da mãe, de homens que não querem assumir responsabilidade. Qualquer coisa que acontece, eu vou para minha mãe. Irmãos, vamos combinar. Esses dias eu peguei um jovem, esse casal jovem na regulagem da igreja, eu falei assim: vamos conversar, porque se fosse filho meu, a gente ia conversar com uma vaga, não. Porque lá em casa é o seguinte: vamos fazer 60 anos. Se eu estiver vivo e precisar, porque tem hora que tem que ser a vara da correção à palavra, e parece que tem hora que tem que ser o cacete dele, porque não tem cabimento não, para ver se acorda para a vida. Eu falei: senta aqui, porque você não teve pai para te instruir. Tudo bem, foi criado pelo povo, mas eu vou te mostrar a verdade da palavra, como o homem se posiciona de verdade. Ele assume a responsabilidade, você está sendo colocado. Ele tem que prover, ele tem que defender. E o que você está fazendo nessa situação? Ai, a gente está só orando. Eu falei: oração não é orar e ter atitude, não? Cadê a sua fé? Aí fica esperando que mamãe resolve tudo, vovó resolve tudo? Glória a Deus. E o Deus que você serve não é digno de que você dobre seu joelho dentro do quarto e você compartilha com ele as suas vulnerabilidades, porque o fato de você ser homem não significa que você não tem as suas dores, a sua vulnerabilidade, não. Mas você tem acesso a um pai. E esse pai vai falar aqui nessa noite, um pai de excelência, que vai te entender melhor do que eu, que sou mulher. Mas nele você vai encontrar a resposta. Nele você vai achar a solução. Nele você vai achar a estratégia. Glória a Deus. Teve um casal muito amigo meu, assim, desde quando ele estava namorando, ele se interessou por essa amiga minha e falou assim pra mim: Fernanda, essa amiga dela, eu tô de olho nela. Eu falei: então você vai orar, porque ela é de oração. Aí ele falou: eu tô orando. Eu falei: mas você ora um pouco muito. Aí ele falou: mas você vai me dizer: eu tô subindo um monte, tô fazendo propósito. Eu falei: ó, mas quer agradar. Então eu falei assim: você quer conhecer ela? Conhece o Deus dela. Se anime com ele, porque de um regaço você vai ver. Você já sabe como que é. E ela é uma preciosa do Senhor. Então você vai ter que chegar junto de Jesus para você com ela. Você está disposto? Estou. Eu quero estar com ela. É ela que eu quero casar. E eu vou cuidar dela como melhor. Eu falei: ela está falando diante de mim, você vai falar diante de Jesus. Jesus vem isso nessa conversa. E na casa dela, quando foi conversando,
criou um levante na casa dela. E a mãe não queria, e o pai falou, eu me abstenho. Se ela quiser, tá tudo bem. Irmãos, e o certo é que Deus constituiu essa aliança. E ele, que não tinha profissão nem nada, deu apartamento, deu carro do ano para ela, viagem no Brasil inteiro, 3, 4 viagens no ano, supre ela com o bom e melhor, porque ele foi homem diante de Deus. E homem dessa mulher, ele não foi covarde. Porque quando nós nos posicionamos diante de Deus, seja homem ou seja mulher, Deus honra. Deus honra, irmãos. Deus, ele se encarrega de prover aquilo que falta. Quando eu fui me casar, eu falei para o meu marido, a gente precisa pelo menos ter um lugar para a gente ser enterrado. E uma lavadora. Eu só queria uma lavadora, eu queria sofá, não queria nada. Eu falei, Deus, eu quero uma lavadora. Eu sei que é difícil para ele a gente ter do bom e melhor. E ele falou, então tá bom. Aí eu falei assim, eu vou lá e eu sei lá atrás. Eu estava fazendo faculdade, meu pai batia o pé e falava, eu só ia de casa depois de formado. Eu falei, pai, a idade não está me ajudando. Não dá para esperar isso tanto tempo. Deus falou que é ele. E ali naquele momento, ele estava terminando o curso de formação dele, da polícia militar, e falou para mim, eu estou formando, eu quero, você vai casar, e qual que é a sua condição? E eu fui, ontem quando ele pediu, eu ainda falei, Jesus, vamos esperar mais um pouco? Ele já falou, chegou o tempo. Chegou o tempo. E quando nós casamos, nós alugamos uma casa, ele vai te mostrar uma boa igreja, e o resto o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. O Senhor proveu. E eu pagando faculdade nunca faltou nada. E eu estudando não faltava nada. O Senhor fez. Ele trabalhando do lado e eu trabalhando do outro. E chegou o tempo que o Senhor me pediu o meu diploma. Falou, vai cumprir o meu propósito agora. Eu vou usar ele para te sustentar. Eu vou usar ele para te sustentar e você vai cumprir o meu propósito. O meu propósito é o que está aqui nessa noite. Fala para você que vale a pena nós nos submetermos. Mas antes de eu me casar, o Senhor falou, me dá a sua lista. A gente tem mania de fazer lista e detalhar para o Senhor tudo o que a gente quer. Aí algumas coisas eu primeiro cheque. Outras coisas Jesus é do meu jeito, vai ser do meu jeito, vai ser do meu jeito e vai ser do meu jeito. Você confia em mim? Porque nós precisamos confiar. Porque relacionamento gera crescimento dentro de nós. Nós somos moldados um com o outro. Eu precisava me submeter, eu não sabia o que era submissão. Eita Deus! O Senhor falou assim, você submete a mim, mas se você submeter a ele, minha filha, você não aprender a palavra. Pensa no pet. E pensa no paciente. E é calmo, calmo. Calma. Ajuda nós. A tempestade que é a calmaria. O sanguíneo virou traumático. É mais ou menos isso lá em casa. Calma. Quando ele olha ninguém já vem. Calma, calma. Eu falo, Jesus, o João perdeu ali, né? E assim que o Senhor faz. E ele vai gerando provisão, discernimento, sabedoria. Quando nós não desistimos da família. Enquanto a palavra desistir estava na minha boca, o Senhor não fazia nada na minha casa. Eita Deus, porque eu tinha a Bíblia, eu tinha a palavra, eu era mais tempo de crente, eu sabia tudo e eu achava que eu dava razão. Mas na hora de cumprir o que a palavra manda, eu não queria não. Feio isso, né, irmãos? Mas o Senhor me libertou. Através do casamento, o Senhor me transformou. Porque eu fui os pés do Senhor e falei, Deus, o Senhor falou, minha aliança é sua, Senhor. Então, o que precisa ser mudado? Simples. Começa fechando a sua boca. Vai com os meus pés. E muitas vezes nós não queremos submeter ao Senhor. Nós não queremos submeter, nós só queremos aquilo que agrada a nós mesmos. Nós só queremos aquilo que agrada o nosso coração. E quando você vai lendo em Gênesis capítulo 1, o capítulo 2, Deus ele foi detalhista de tudo aquilo que precisava e a minha e a sua necessidade. É nós que vamos criando, nós que vamos dificultando o caminho. Nós vamos dificultando.
Aleluia, Jesus. Ninguém falou horário, falta 15 minutos. Eu não sei o que tem paralisado a sua vida sentimental. O casamento não nasceu na cultura humana, nasceu no coração de Deus, como expressão da fidelidade, da aliança e do favor do Senhor. E muitas vezes a ansiedade rouba esse lugar de submissão à vontade do Senhor. Ah, mas você não sabe que eu já passei com relacionamento, você não sabe quando eu fui frustrado. Eu não sei, irmãos, mas eu sei de uma coisa: há poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. E você crê que essa noite vai ser quebrada. Essas feridas no seu coração, essa noite vai ser sarado. Aleluia. Porque Deus tem vida e abundância. Não acabou os planos, os propósitos, a alegria. Não acabou. O Senhor é Deus de novos começos. Ele faz tudo novo. Ele muda a nossa história. Ele tira rótulos que as pessoas colocam em nós e nos dá dignidade. Mas eu preciso permanecer. Aleluia. Permanecer crendo, permanecer olhando para Ele, permanecer me submetendo. Sabe como eu conheci meu esposo? Servir na casa do Senhor. Tinha passado por frustrações, tinha também, estava feliz, estava também, mas eu vim para a casa do Senhor. Estava eu trabalhando numa festa de jovens e ele entrou e eu só vi ele bem para trás e o Espírito Santo falou: é ele, não sabia nem o nome, é com ele que você vai se casar. E eu falei: é mesmo, Jesus? E o Senhor falou: é. E esse ano nós completamos 20 anos de casamento. Foi fácil? Não. Mas a Bíblia fala que é melhor ser dois do que ser um. Então eu quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração, colocar a mão no seu coração nessa noite e pedir ao Senhor e clamar ao Senhor, porque o nosso Deus continua sendo Deus de aliança. Amém. Se você se rebelou no caminho, no percurso, porque você foi ferido, porque você foi ferida por alguém, essa é a noite de cura para a sua alma, para o seu coração. Aleluia. Se você foi traído e enganado, essa noite é noite de cura para o seu coração. Se você se dispersou no caminho, tentando desistir dessa mulher ou desse marido que o Senhor te entregou, o Senhor continua sendo Deus que restaura a aliança. O primeiro milagre do Senhor foi um casamento. E lá ele transformou água em vinho. E eu me lembro claramente um dia, em oração, o Senhor falar: eis que eu derramo vinho novo sobre o seu casamento. E eu quero profetizar nessa noite. E o Senhor quer derramar vinho novo sobre o seu casamento, sobre a sua aliança, em nome de Jesus. Mas eu também quero orar para você que declarou tantos planos, tantas coisas, e você tenha coragem de entregar isso para o Senhor e falar: Senhor, os meus planos são esses, os meus projetos são esses, mas eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Porque para fazer isso tem que ter coragem. Senhor, nosso Deus. Senhor, nessa noite o Senhor mais uma